Vamos comigo, Mateus 5. Mateus 5, versículo de número 1. A gente vai falar sobre um sermão muito famoso de Jesus, é o Sermão da Montanha. Que o Senhor tenha misericórdia de nós nessa manhã, para revelar, o que tem por trás do Sermão da Montanha. É um sermão muito conhecido, muito falado. Mesmo quando a gente não é parte de igreja, a maioria das pessoas já ouviram falar das bem-aventuranças. Geralmente é muito citado. Deus colocou no meu coração falar sobre isso nessa manhã. Eu creio que Ele vai fazer grandes coisas em cada vida que está aqui presente. Amém? Antes de eu começar a ler o texto, acho importante falar isso. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que espada de dois gumes. Ela tem o poder de entrar no coração, na divisão do pensamento e intenção de cada ser aqui. A Bíblia fala que ela é viva e ela produz vida. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, que é uma palavra viva, que produz vida, mas continua sem vida, continua de uma forma triste, né? E eu queria dizer nessa manhã que, se você tem algum objetivo de alcançar alguma coisa em Deus, e se você ouvir de bom coração, de bom grado, o que vai ser pregado na palavra de Deus, essa palavra tem o poder de promover curas. Essa palavra tem o poder de promover direcionamento, avivamento, intelecto, te liberta da ignorância. É o que te liberta a palavra, é ouvir o que? A palavra de Deus. Se a gente ouvir de bom grado, nós podemos sair daqui interiormente resolvido, interiormente direcionado e fisicamente até mesmo curados. Amém? Que assim seja nessa manhã. Está escrito, Mateus 5:1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois esses verão a Deus. Versículo de número 9, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aí no versículo 12 ele fala, alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus amado, por ter enviado o teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ter enviado o Consolador que se faz presente hoje aqui em nosso meio, nos conduzindo com a leitura bíblica, nos conduzindo com o culto, que deve ser em espírito e em verdade, um culto racional para te adorar de forma plena, Senhor. Nos conduz a este lugar. Nós não temos condições psiquiátricas de ler as Escrituras, nós não temos condições patológicas, ou até mesmo de estudos e diplomas, para discernir o que o Senhor tem a dizer, se não for por meio do teu Santo Espírito. Pai, que o Senhor tenha liberdade nesta manhã, de penetrar as nossas intimidades maiores, escondidas no coração do homem, esquadrilhar o nosso coração, mas trazer à tona tudo o que somos, tudo o que pensamos, para que tenhamos a oportunidade de nos arrepender, Senhor, e alcançar de alguma maneira a tua misericórdia, a tua salvação, mediante ao arrependimento nesta manhã. Pai, eu te peço, guia-me na leitura bíblica, guia-me no entendimento do que o Senhor quer nos trazer hoje. Esse sermão do monte foi pregado por um motivo, por um momento, para um grupo de pessoas, e hoje está sendo lido aqui, Senhor. Nos aprofunda nessa história, nos aprofunda no mundo espiritual, para que possamos sair daqui tão abençoados quanto esses
homens foram mencionados na bem-aventurança. Que nós possamos compreender o motivo do que estamos aqui e por que vivemos alguma coisa. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor possa, e eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu creio nisso, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode curar essas pessoas, o Senhor pode curar este mundo doentio. Se o Senhor quiser, pessoas podem sair daqui com um testemunho de mudança de mente, de vida, até mesmo com testemunhos de curas físicas. Se o Senhor quiser, o Senhor possa fazer nesta manhã a tua vontade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, fica à vontade. O Sermão da Montanha é um sermão que começa no capítulo 5, dizendo que Jesus estava vendo uma grande multidão. E por ele ver uma grande multidão, ele subiu a um lugar alto e aí ele começa a falar das bem-aventuranças. Que grande multidão é essa? Se a gente voltar um capítulo, se a gente voltar para o capítulo 4, a gente vai ver, a partir do versículo 18, o que estava acontecendo antes do Sermão da Montanha. Porque a gente pegar um texto assim do nada e falar, olha, vendo as multidões, ele sobe, é muito vago. Por que tinha multidões lá embaixo? Que momento do ministério de Jesus era esse? Que momento que Jesus estava vivendo que as multidões já o acompanhavam? Que momento era esse? No capítulo 4, do versículo 18, vai dizer que, andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. O povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões, agora você vai entender o porquê que tinha grandes multidões. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia, região do outro lado do Jordão. Agora a gente entende o capítulo 5, por que Jesus subiu a um grande monte. E por que dessa grande multidão. Jesus estava no início do ministério dele, chamando Pedro, chamando Tiago, João, para seguir, para iniciar um ministério. Nós sabemos que o povo judeu, eles esperavam um Salvador. Esperavam alguém que pudesse tirar aquela coisa maçante dos fariseus e mestres da lei de apedrejar pessoas, né, de cobrar o dízimo de uma forma impositória, de condenar pessoas ao fogo do inferno por toda e qualquer situação, mas eles eram incapazes de condenar a si mesmos. O povo vivia um massacre do governo de César. Eles estavam vivendo de uma maneira, esperando, nossa, nós precisamos de um Salvador. E o que acontece? Aparece um homem chamado Jesus, com mais alguns pescadores, e por onde ele passava, ele curava paralíticos, expulsava demônios, curava loucos da loucura. A notícia se espalhou, e o povo pôde pensar, esse é o Salvador. Esse é o cara que vai nos tirar da garra do Império Romano e das mãos dos fariseus e mestres da lei. Esse é o cara que vai resolver o meu problema, a minha vida. Criaram-se uma ideia de Deus que não tem muito a ver com Deus. Existe um problema quando nós vemos Jesus Salvador por uma perspectiva do que é salvação, do que eu considero ser Salvador. Quando eu era criança, não tem muito tempo, passava na televisão o Jaspion, o Jiraya,
eram salvadores da época, né? Depois veio os Power Rangers, e por aí vai, são super-heróis. A gente sempre achou que salvação tem a ver com disputa de força e um vencedor e um perdedor. Então, quando eles esperavam por Jesus, eles achavam que esse Salvador viria na mesma configuração de guerra. Um Salvador que viria com cavalos, com poder de grande massa para se impor. O reino de Deus não é ganhado por imposição. Porque se Deus quisesse impor a este reino ímpio, bom, diz a Bíblia que ele vai com um sopro matar o anticristo. Nós estamos falando de um Deus que põe toda a água do universo na palma da mão, que parou o sol e que chama todas as estrelas pelo seu nome. Achar que Deus não teria poder para fazer isso aqui, destruir todo esse mundo ímpio, né, é não conhecer Deus e o tamanho, a grandeza do seu poder. Então, quando o povo vê Jesus curando, expulsando o demônio, nunca antes se viu expulsando o demônio, alguém expulsando o demônio, a não ser na Bíblia, faz relatos que um homem, quando tocava, ele expulsava demônio. A gente conhece a história de Davi. Foi a única história, a primeira expulsão de demônio que teve foi essa, quando Davi tocou ali a harpa, expulsou um demônio que atormentava a vida daquele rei. Fora isso, só foi visto na Bíblia alguém com autoridade de falar sai demônio, e o demônio sair em Jesus. Então as pessoas o quê? Começaram a criar expectativas, juntou cidades. Jesus se viu num grupo de pessoas, quando aumentou a multidão, então ele sobe para o monte. Para que ele sobe para o monte? Para fazer as pessoas entender o início do seu ministério. Como que é o reino de Deus, como que ele governa. Se a gente for lá no livro de Hebreus, no capítulo 1 e no versículo 8, ele vai dar uma prévia do como ele governa. Deus não governa com igualdade. Não governa com igualdade. Eu falei isso hoje na EBD e acho justo a gente falar aqui de novo. Aliás, o EBD de hoje foi praticamente a pregação de hoje. Deus está totalmente conectado ao corpo. Quando a gente acha que Deus age com igualdade, eu não entendi o governo dele. O que é igualdade? Todos nós temos aqui 2 braços, amém? Acho que sim, todos. Amém. Glória a Deus por isso. O que é igualdade? É eu servir um bife para cada um garfo e uma faca, e todos têm a possibilidade de cortar o bife, porque somos iguais e recebemos de forma igual, não teve desigualdade. Mas se um de nós não tiver um braço, como é que eu corto esse bife? A igualdade para mim não funciona. Por mais que fisicamente podemos ser iguais, interiormente nós somos. A nossa mente não é igual. Existem pessoas que tomam remédio para ter tranquilidade, outras não. Existem pessoas que têm problema de diabetes, pressão alta, outras não. E por aí vai. As nossas desigualdades às vezes não estão no exterior, está no interior. Deus sabe tratar com equidade, é o que está escrito em Hebreus. Mas a respeito do Filho, diz... O que diz a respeito do Filho? O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cedro de equidade é o cedro do teu reino. Opa, o que é cedro? Cedro é aquilo que o rei governava. Ele falava, olha, faça isso, faça aquilo. Está dizendo que o cedro, ou seja, o governo de Deus é com equidade. Para alguns ele já vai dar o bife cortado, por causa da necessidade daquela pessoa. Para outros ele vai dar a faca, corte você mesmo. Se eu criar uma expectativa de Deus que não confere com a realidade, aí Deus precisa levar a gente para um lugar alto. Porque essa conversa é uma conversa de gente alta. Não dá para conversar nas partes baixas. Por isso eu preciso elevar a minha mente, elevar os meus pensamentos ao alto, porque é de lá que veio o quê? O meu socorro. Jesus pensou, olha, vocês estão achando que eu vim aqui só para isso, né? Para fazer a revolução humana. Vocês não entenderam. Então ele vai para o monte para falar quem são os bem-aventurados. Os bem-aventurados não são os mais fortes, não são os mais ricos. Os bem-aventurados não são os mais orgulhosos. Ele fala, os bem-aventurados são os pobres em espírito. São os humildes, são aqueles que têm sede de justiça. Os puros de coração também são os pacificadores e os que são perseguidos por causa da justiça. Esses são os bem-aventurados do meu reino. Porque quando você atinge um lugar de saber que é pobre de espírito, não pobre de bolso, de espírito,
você já começou a entender a condenação eterna que estava sobre o mundo e também começou a entender que tipo de Salvador que ele é. Porque ele disse, eu sou rei não desse mundo. Existe um mundo que ele é rei, mas não é esse. Porque esse mundo jaz do maligno, por isso é temporário e vai acabar. Porque até o governo do diabo é temporário e vai acabar. Mas o reino que ele rege é de equidade e subsiste para toda a eternidade, esse não acaba. Então por isso o tratamento de Deus é diferente com você e comigo. E nós, às vezes, questionamos a Deus por não entender como Ele governa, não o conhecemos como um verdadeiro Salvador, assim como não tem problema você ter essa dúvida. Essa dúvida surgiu nos discípulos, quando Pedro estava vendo Jesus, falando, olha Pedro, vai acontecer isso, 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 e você vai ser morto. Olha João, olha Tiago, vai acontecer isso, 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 e você vai morrer, você vai morrer. E foi dando a sentença de morte. Jesus estava tratando com equidade com esses caras. Mas de João ele não falou nada. Não falou nada de João. E Pedro, por não compreender a equidade, ele queria a igualdade. Se é para um morrer, morram todos. Mas Jesus não estava tratando com igualdade, mas com equidade, porque é assim que ele governa. E ele falou para Jesus, tá, a gente vai morrer, ok, mas e João? O senhor não falou nada de João, não. O senhor está tratando com acepção de pessoas? Seria isso? Não, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas ele faz sim acepção de tratamento de pessoas, porque é com equidade. E ele olha para Pedro e fala, olha, ô Pedro, se eu quiser manter João vivo, até que eu volte, o que tem você com isso? Quem somos nós para questionar a forma que Deus governa, se é Deus que conhece o coração de cada um? Não é? Às vezes a gente pode se escandalizar porque o músico, ele está sem sapato. Quem sou eu para falar que ele está sem sapato? Houve um dia que uma mulher lavou os cabelos, lavou os pés de Jesus com o cabelo. E virou aquela lama, e ela joga óleo e seca e chora. Alguém olhou e falou, ó, que coisa, hein? Jesus falou, não, vocês não entenderam essa adoração. Jesus trata com equidade, quem sou eu para questionar a forma de adoração? Claro, não iremos extrapolar as coisas, tudo com ordem e com decência, mas há coisas que nós estamos nos tornando muito intelectuais e pouco espirituais. Então, quando Jesus leva esses homens ao monte, ele está querendo dizer, olha, vocês vão ser bem-aventurados no meu governo, no meu reino, se vocês entenderem que são pobres, falidos de espírito, estão condenados. Bem-aventurados são os que choram, porque esses vão ser consolados. Os humildes, ou seja, aqueles que se humilham, porque esses vão receber a herança. Os que têm fome e sede de justiça é alguém que tem o Espírito de Deus em sua vida. Porque quem não tem o Espírito de Deus não chora por justiça, se alegra na injustiça, no dinheiro ímpio, nos cargos conseguidos, porque passou o irmão para trás. Esse é o governo ímpio. Mas o governo justo é a pessoa, ela sofre perseguições até por ser justo. Ela sofre aflições por causa da justiça, por ser correto. Bem-aventurados puros de coração, pois esses vão ver a Deus. Puro de coração é ter o coração novo. É como se Jesus estivesse dizendo, o coração de vocês não é puro. Nós já nascemos destituídos da glória de Deus, condenados, filhos da ira por natureza. Mas se nós deixarmos Ele nos dar um coração novo, que é o que Ele diz, eu vou tirar o coração de pedra, eu vou vos colocar um coração novo, de carne, escrito não com tinta, mas com sangue, e não é um sangue de animais, mas é com o sangue do próprio Deus. Colocarei a minha lei nos seus corações. Esse é o coração puro, esses vão ver Deus. E os pacificadores, é aquele pessoal do deixa disso mesmo. Tem pessoas que gostam de uma treta, mas os bem-aventurados são aqueles que são os pacificadores, que compreendem a treta e entra. Sabendo o caminho que leva o mal, não deixa o irmão morrer. Ele vai tomar parte disso e vai avisar do mal, porque senão vai ter culpa do sangue. Isso é um pacificador, está pacificando o pecador com o pecado. Ó, se for por esse caminho de morte, vai sofrer perseguição? Muito provavelmente. Porque você alertar alguém que está convicto de fazer o que é errado e quer fazer, vai fazer com que você sofra. Né? Mas e aí? Aí é que você é bem-aventurado. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Faça o que é correto no mundo ímpio. Vão levantar calúnia, vão te perseguir. Bem-aventurado. Porque o nosso reino também não é deste mundo.
Se nós já nascemos em Cristo, por que estamos tão ansiosos pelo dia de amanhã, ou por coisas desse mundo? Não é? Então, quando Jesus leva esses rapazes e toda a multidão para o monte para falar isso, é justamente para dizer: não vim aqui só para curar vocês, eu não vim aqui só para expulsar demônio, eu vim aqui para algo muito maior, para mudar o coração e a conduta de vida de vocês. O princípio que rege todas as coisas é o porquê você oferta, é o porquê você ajuda alguém, é o porquê você tem fé. Porque ainda que eu possa vender tudo e dar aos pobres, ainda que eu possa entregar a minha vida em mártire e tenha fé para mover montanhas, se em mim não houver o amor, a purificação, o novo coração, um novo nascimento, de nada me adiantaria. De nada me adiantaria. Assim como Jesus iniciou o ministério instruindo pessoas sobre analisar as suas ações e intenções, se a gente for ler rapidamente lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 3, vai dar uma força para isso que está sendo dito. Sobre alguém não se considerar superior a outra pessoa. Sobre os julgamentos que fazemos exterior, mas não fazemos interior. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, olha, não sendo nada, hein? Não é sendo um pouquinho. Se alguém se considera, não quer dizer que seja, mas se considera sendo alguma coisa, não sendo nada, não está enganando Deus. Engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos. A gente está examinando os atos dos outros. Examine seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. E aqui é um texto perigoso. Porque eu poderia falar: não, nós estamos sendo instruídos pelo pastor X, temos que compartilhar com o pastor. Não é isso que está sendo dito. E não é isso que a gente vai tratar agora, mas não é com esse intuito. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, quer dizer que fazer o bem é algo cansativo. Mas não nos cansemos, pois no tempo próprio colheremos. Existe um tempo para colher, no tempo próprio. Aí ele fala aqui, se, esse se é algo, coloca um pré-requisito. Se não desanimarmos. Então nós vamos colher se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade. O que é oportunidade? Você está vivo? Você tem oportunidade. Enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. E aí ele fala assim, especialmente aos da família da fé. Não adianta a gente fazer um monte de trabalho evangelístico, né? Eu tenho gente aqui passando fome aqui. A gente faz um monte de coisa lá, mas eu tenho gente passando privações aqui dentro. Nós não sabemos porque não nos relacionamos. Somos pessoas que estamos mais como confinamento de pessoas do que como corpo. Já pensou se a minha mão direita não quiser lavar a mão esquerda e vice-versa? Como é que eu vou resolver o meu corpo? Se somos o corpo de Cristo, e Cristo trata-nos com equidade, devemos ser a mão que corta o bife do outro, o outro é o prato que segura, e o outro é o que traz o bife e põe na mesa. No final, todos se alimentam. Jesus, ele vai orientar sobre se alegrar nessas dificuldades. Então, o Sermão do Monte, ele vai continuar em Mateus 5,12. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês, pois vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Deus está falando aqui. Não vamos esquecer aqui o que está acontecendo. Muitas pessoas lá embaixo, por causa de cura, esperando um Salvador, início do ministério de Jesus. Jesus está alertando, olha, eu governo com equidade. Não é com igualdade, é com equidade. Se vocês não forem transformados para ser bem-aventurados, perseguidos, se manter nisso, perseverar nisso, vocês não estão prontos. Mas se vocês fizerem o que eu estou dizendo, vocês não só serão o sal, como também serão a luz do mundo. E não pode esconder uma candeia
Como não pode esconder uma cidade que foi feita no monte. É como se eu quisesse esconder o Pico do Jaraguá. Não dá para esconder, ele é alto, todo mundo que passa na Anhanguera olha e vê o Pico do Jaraguá. Não se edifica algo e se esconde. Assim Jesus está falando, eu não tornei vocês luz do mundo para vocês ficarem escondidos. O meu reino é para ser visto e vocês vão ser perseguidos por isso. Porque aonde houver luz, quem não quer luz fica ofuscado com a luz. As trevas não podem suportar a luz. Tem coisas que vocês não vão precisar fazer para odiar vocês. Basta vocês estarem no lugar e vocês já vão ser odiados, não pelo que vocês fizeram, mas por quem vocês são em Deus. A luz nas trevas. Não dá para fazer negócio corrupto, porque o Douglas está na jogada, esse cara é muito santinho. Não dá para forjar uma traição aqui no meio dessa empresa, porque eu tenho um cara aqui que é de Deus. Você está incomodando pessoas ali. As pessoas não vão gostar de você. Mas bem-aventurado por isso. Porque ele está falando que assim ilumina todos na casa. Eu também, e ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Ou seja, você está no lugar de trevas apropriado. Para quê? Assim ilumina todos que estão na casa. Versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem, olha que louco isso, ao Pai de vocês. Porque ele não está falando que é pai dos filhos das trevas. Ele está falando que é pai de vocês, mas vocês foram colocados num lugar de treva apropriado, para que a sua luz brilhe, as trevas apareçam e ainda que você seja perseguido. Bem-aventurado por isso. Esse é o reino que ele trouxe. Vocês estão preparados para isso? Porque se vocês acharam que era só para curar pessoas, expulsar demônios, tirar a loucura dos loucos, vocês não entenderam o meu governo. Vocês estão achando que eu vim aqui vencer esse mundo. Jesus está para mais desse mundo. Ele, antes da fundação desse mundo, ele já existia. E é para lá que ele quer nos levar, ele quer nos tirar daqui, para que a gente viva eternamente. Ele disse, olha, na casa do meu pai tem muitas moradas. E eu vou os preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas existe uma missão aqui, irmão. E quando você chega com essa luz no seu trabalho, na sua casa, pessoas vão gritar, vão gemer, vão te perseguir. Isso é natural. Porque o mundo, ele está gritando como uma criança birrenta que não sabe o que quer. Só quer atenção. E a igreja tem que ser essa resposta para o mundo. Porque está escrito em Romanos 8,17, porque se Jesus está dizendo, olha, eu trouxe vocês, assim como a cidade edificada ao monte não pode ser escondida, eu acendi vocês como luz, também não pode ser colocado debaixo de uma mesa, mas é colocado num lugar apropriado, esse lugar é chamado mundo caído, é porque em Romanos 8,17 está assim, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aí ele fala, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Qual que era o sofrimento de Jesus? Ele sofria por causa da verdade. Não é sofrer como um maldizente, como um assassino. Não é esse tipo de sofrimento, de traições, não. É o sofrimento por se fazer o que é correto. Porque se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem, em momento algum, ser comparado com a glória que em nós será revelada. O sofrimento dessa vida não pode ser comparado com o tamanho da glória que vai ser revelada. Versículo de número 19. A natureza criada, ou seja, as pessoas aguardam com grande expectativa que os filhos de Deus, está falando da gente, sejam revelados. Precisamos ser revelados, vistos, assistidos. Alguém precisa olhar para a sua conduta e ver Deus em você. Alguém que devolve o dinheiro que não é seu. Alguém que não trai a esposa. Alguém que educa os filhos nos caminhos retos do Senhor. Alguém que crê. O mundo precisa assistir isso. E eles vão assistir isso aonde? Na Globo? Ou nessas igrejolas que se criam, que estão até leiloando relógios e coisas do tipo. Fazendo da casa de Deus covil de bandidos, lugar de leiloeiros. Jesus mostra que o povo
que aguardava a sua vinda como um Salvador, que iria tirar a pressão das leis exigidas pelos fariseus e mestres da lei, estavam enganados. Porque ainda assim na pregação do monte, é que a gente sempre para nas bem-aventuranças, mas aqui ainda é pregação do monte. No versículo de número 17 ele fala: não pensem que vim abolir a lei dos profetas, não vim abolir, mas eu vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu, terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra, o menor traço, até que tudo se cumpra. Eu não vim aqui tirar a lei que vocês estão reclamando para mim. Ele veio dar sentido a elas. Ele veio interpretá-las, ele veio cumprir. Versículo de 19. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus. Mas todo aquele que praticar, ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino de Deus. Jesus não veio tirar a lei, não. E se não cumprir, não entra. Isso é uma preocupação. E é também uma arma de atuação de muitos religiosos para manter o povo preso, aprisionado nas leis. Como se pudesse ser salvo por cumprimento de lei. Ou por obras. Não é mais por graça. Não é mais mediante a fé, por meio da graça, não. Passou a ser por obras, por doutrina de homens. Um homem que se achegou a Jesus justamente apresentando essa característica de cumprimento de lei, foi disciplinado. Está escrito em Lucas 18:18. Havia um homem importante, que vendo Jesus, chama Jesus de bom mestre. E ele fala: o que farei para herdar a vida eterna? Gente, que pergunta que todos nós deveríamos fazer. Não tem erro nisso. E Jesus fala para ele no versículo 19 de Lucas 18. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí esse cara, ele fala: opa, se é por cumprimento de lei, eu tô mais que aceito e salvo. Ele fala: opa, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Posso ser um homem maduro, eu não aceitei a Cristo agora, não. Desde a minha adolescência eu observo a lei, eu cumpro tudo isso. Disse ele. Ao ouvir isso, olha a resposta de Jesus: falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois aí sim você vem e me segue. Jesus está tratando um cara com equidade. Jesus não mandou todo mundo vender tudo e dar aos pobres, mas algumas pessoas ele mandava. Por que ele mandava? Para aparecer o coração. Você se sente bem ajudando pessoas, não é isso? Você se sente bem, você se sente salvo por fazer o que é coerente com a lei, mas você não é tão bom assim, você não é capaz de vender tudo e dar aos pobres. Você quer se salvar a si mesmo, Jesus falou, você quer ser perfeito? Né? Quer ser perfeito? Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Ficou difícil, né? Se o cara que está fazendo tudo isso foi reprovado, que dirá eu que eu não faço a metade? E isso foi um questionamento, até para Jesus a gente vai ver aqui. Os discípulos ficaram encafifados com isso. Porque Jesus estava dizendo: você é capaz de cumprir a lei? Vamos supor que você conseguiu. Agora vende tudo e dá aos pobres. Quem é capaz de fazer isso? Vender tudo que tem e dar aos pobres, além de cumprir a lei, senão o próprio Jesus. Não foi isso que foi lido hoje no dízimo e nas ofertas? Eu sei que você prestou atenção. Estava escrito: ele se fez pobre sendo rico para nos fazer ricos sendo nós pobres. Se teve alguém que se despiu de toda a sua riqueza, de toda a sua glória, e também cumpriu a lei, esse alguém é Jesus. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser Deus, esvaziou de si mesmo, tomando a forma de servo, e morreu em morte de cruz, cumpriu a lei.
Jesus é capaz de fazer isso. Nenhum homem é capaz, é o que ele estava dizendo. Venda tudo e dá aos pobres. Você é muito bom, né? Nas obras, vende tudo agora e dá aos pobres. Dar esmola quando se tem muito é fácil. Eu quero ver dar tudo. De fato é mais fácil o camelo passar pela agulha do que o rico entrar no céu. Então, aquilo causou nas pessoas uma indagação e perguntaram para Jesus, então quem pode ser salvo? Aí a resposta de Jesus, o que é impossível para os homens, ou seja, vocês não conseguem ser salvos por si mesmo. É possível para Deus. É possível para Deus. Jesus estava mostrando para todos que é impossível a humanidade alcançar algum tipo de recompensas de salvação por meio de qualquer obra. Versículo 28. Tinha que ser Pedro. Pedro disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmão, pai, filho, por causa do reino, e esse reino é reino de equidade, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, ainda mais, na vida eterna. E o deixar pai e familiares aqui não é abandono de família, mas é abandono de cultura familiar, de princípio familiar, para assumir uma nova vida, uma novidade de vida, é nascer de novo. Pode um homem velho? Não, não pode um homem velho nascer de novo. Se você não entender essas coisas que estou falando, Jesus disse para Nicodemos, como que eu vou falar de coisas maiores? Mas é um novo nascimento espiritual. E quando você nasce de uma nova natureza santa, você anda de uma forma santa. Esse é o motivo do meu reino. Jesus estava lá no monte das bem-aventuranças, fazendo esse sentido. Não me busquem pela causa errada. Tem pessoas que estão buscando Deus como Salvador e não o viram ainda como um vingador. Tem pessoas que vão para o inferno, dizendo para Deus, em teu nome curei, em teu nome eu fiz obras. E Jesus vai dizer, eu nunca te conheci. Existem pessoas que criaram uma idolatria de Deus, dentro da igreja de Deus, não conhecem Deus. E ele faz questão de trazer a forma como ele governa. E para a gente finalizar, em Mateus 5:20, ele ainda dá mais uma apertada na coisa aqui. Ainda que é sermão do monte. Mateus 5:20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior aos dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum, ou seja, não existe modo, entrarão no reino dos céus. Aí é para matar com pau. Se a nossa justiça não for muito superior, não é do mundo ímpio, não é do mundo, mas dos fariseus e mestres da lei. Quem eram os fariseus e mestres da lei? Os caras que observavam a lei, que aplicavam a lei, que apedrejavam a mulher adúltera. Os caras que eram irrepreensíveis na lei, mas totalmente corruptos no coração. Jesus está falando para a gente a nossa justiça ser muito superior à dos fariseus e mestres da lei. Isso é uma régua. Isso é uma régua. É passar a régua no fariseu e a minha tem que ser muito superior a deles. As ações muito superior a deles. E como que isso vai ser feito? Será que alguém vai sair daqui salvo hoje? Vai, irmão, pode crer. Estou te falando, vai dar tudo certo. A gente precisa entender o tamanho da dívida para entender o tamanho de Salvador. Porque se eu não entender o tamanho da minha condenação, eu não entendo o que é a salvação. E quando Jesus coloca isso no início do ministério dele, poxa, Pedro tinha acabado de largar o barco cheio, os irmãos todos lá, e os caras falando, ele chamou a gente para dizer que a gente está ferrado, é isso? Será que foi para isso que ele nos chamou? Não. Mas para a gente entender que se o ministério de Jesus, da salvação, não começar a partir de quem nós somos, nós não podemos fazer nada para ele. E ele fala, se a justiça de vocês não for superior dos fariseus e mestres da lei, eu queria fazer uma régua diferente. Eu não vou comparar a igreja de Jesus com os fariseus e mestres da lei agora. Vamos antes. Sabe quando você precisa medir alguma coisa e você não tem ali uma trena? Minha mãe fazia muito isso. Ela pegava um cabo de vassoura e põe ali, marca no dedo, vai até aqui, para poder saber o que vai dar. Não é uma conta exata, mas é uma forma de medir. Né? E eu vou medir dessa maneira. Eu vou medir a palmos aqui. Vamos medir a igreja de Jesus com o mundo ímpio.
Eu conheço, você deve conhecer pessoas ímpias que não têm vício. Mas eu também conheço pessoas que são da igreja que têm vícios. Eu conheço no mundo ímpio pessoas que cuidam e educam seus filhos com princípios de dignidade, de pagar as contas, de vida reta, de ser homem, de ser mulher. Mas eu conheço, na igreja de Jesus Cristo, pessoas que não conseguem educar os seus filhos. Eu conheço no mundo ímpio pessoas que têm as contas em dias. E eu conheço no mundo cristão pessoas que não têm as contas. Eu não estou falando, gente, sobre dever, porque algo aconteceu. Eu estou falando de você intencionalmente sujar o nome e esperar daqui 5 anos limpar. É você ser incoerente com a coisa. É você ter a oportunidade de acertar as contas, mas escolher comprar um iPhone. Passeios, né? E eu conheço pessoas no mundo ímpio que emprestam cartão para o cliente, quando deveria ser o contrário. Nós deveríamos ter para emprestar. Isso aqui é passar uma régua de palmos. E a gente já perde. E se eu for passar a régua com os fariseus e mestres da lei, os caras querem irrepreensível na lei. Jesus chegou ao ponto de dizer, ouçam o que os fariseus e os mestres da lei dizem, mas não façam o que eles fazem, porque eles são incapazes de ajudar vocês com um dedo, sequer a levar o cargo, o fardo que eles põem sobre os homens. Mas ouçam o que eles estão falando, porque o que eles falavam era a lei de Deus, eles só não tinham a interpretação do amor. Por isso que Jesus falou, olha, eu não vim abolir a lei, tem uma mulher aqui para ser apedrejada por causa de adultério. A lei diz o quê? Apedreja? Bora! Quem não tiver pecado? Opa, interpretação de lei. Aí ninguém apedrejou. O problema não é a lei é boa e perfeita, o problema é a interpretação. Então, quando a gente interpreta a lei igual o fariseu, igual o mestre da lei, o meu olho está sempre medindo a vida do outro. Essa não é muito superior. Então, quando Jesus fala, se a minha justiça não for muito superior, o que é muito superior? É a lei em mim. É eu tirar primeiro o cisco que está no meu olho, ou melhor, a trave que está no meu olho, antes de eu falar do cisco que está no olho do irmão. Isso é ser superior aos fariseus e mestres da lei. É eu não tacar a pedra, porque eu sei que eu também posso cair no mesmo erro, mas ajudar. Isso é governar com equidade, é eu ser o braço daquele que não tem braço, a perna daquele que não tem perna, é ajudar o próximo. Isso sim é ser superior. E sabe como que se resume toda a lei? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu irmão como a ti mesmo, nisso vai se resumir toda a lei. E os profetas, nisso eu sou superior aos fariseus e o mestre da lei, porque quem veio aqui cumprir lei foi Jesus. Ele cumpriu a lei, quem vendeu tudo e deu aos pobres foi Jesus, para que nós pudéssemos hoje tomar posse da salvação e continuar a existir de forma de salvos. Como? Governando como ele governou. Sendo como ele foi. Fazendo obras ainda maiores do que a que ele fez. Continuar a existência sendo luz. Foi para isso que nós somos chamados. Né? Aleluia. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos é pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Então não é por lei. Não é por cumprimento de obras. É por fé, por meio da fé. Mas é pela graça. E é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. As obras boas da nossa vida de crente é resultado de quem está salvo e não pré-requisito para ser salvo. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Nós já fomos criados para isso. Não são as boas obras que nos justificam, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. As boas obras são para você praticar a sua fé. Não é para justificar o seu pecado. Não é para justificar você ser uma pessoa boa. Louvado seja Deus. Fica feliz, igreja, porque nós somos salvos não por obras, não por cumprimento de lei, mas por aceitação. Quando alguém fala, quer aceitar Jesus? Até o macumbeiro aceita. Eles oram, o Pai Nosso. O meu pai, deixa quieto, mas, assim, na mesa branca o pessoal ora, faz cura. Curas que eu ainda não vi em igreja. De paralítico andar. E acha que o mundo olha para a igreja e vê uma igreja no adultério, leiloando relógio, carros.
Por isso muitos não vêm para Deus, por causa do falso testemunho que dão em nome de Deus. O nome do Senhor é blasfemado entre o mundo ímpio por causa da igreja. É por isso. Precisamos, antes de sair por aí fazendo alguma coisa, ir por alto. Assim como Jesus levou o alto das boas aventuranças e passar essa régua em nós. Antes de sair por aí falando e fazendo qualquer coisa, algo precisa ser feito em nós. Porque a lei, ela exige, mas a graça, ela traz para você, ela provê o que a lei exige. Por isso Jesus, ele veio aqui para a provisão daquilo que a lei exige. Nós nunca poderíamos dar uma resposta a essa lei de forma plena, porque em algum momento a gente ia tropeçar na lei, e quando você tropeça em uma só vírgula, toda ela é derrubada, ainda que você cumpra 99 da lei, no número 100 você errou, toda ela se derruba. Ninguém aqui é bom para ser salvo. Então a lei, ela exige, a lei é boa, ela é perfeita, mas é incapaz do pecador ser salvo pelo cumprimento da lei. Mas a graça, essa sim, é o cumprimento da lei em Jesus, é a provisão. Em Jesus ele cumpre, por isso que a Bíblia fala assim, irmão, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque alguém venceu que não foi você, mas ele te coloca no mesmo lugar de alguém que venceu. O que é ser mais que vencedor? É não disputar o campeonato e ainda assim ser colocado num lugar de destaque com ele. Mais que vencedor. Ele é o vencedor, ele venceu na cruz. Nós somos mais que vencedores. Ele nos pega uma vez que a gente entende e aceita esse testemunho. Isaías 53, eu acabo. Isaías 53, 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por ele é atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O contrário de equidade. Por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz era sobre ele. E não é pelas minhas pisaduras, mas é pelas suas pisaduras é que nós fomos curados. Todos nós, não tem exceção, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse é o Salvador que se apresentou no monte das bem-aventuranças. Esse é o Salvador que se apresenta hoje em nosso meio, por meio e intermédio único do seu Santo Espírito de Deus, que é Deus. E além de nos ensinar de forma falada, ele vive em nós. Se nós aceitarmos esse testemunho com fé, entendendo sobre o que estamos sendo salvos para poder fazer alguma coisa, aí nós vamos ser bem-aventurados. Mas se a gente achar que só porque a gente faz parte de um clubinho e anda com Jesus e falamos em nome de Jesus, nós vamos ser aceitos, nós estamos tão enganados quanto os discípulos quando falam: Jesus, permita que eu sente à tua direita e o meu irmão à tua esquerda quando estiver no teu trono de glória. E eles tiveram que ouvir de Jesus dizendo: olha, o trono que está reservado é para quem é de direito. Não é por causa de amizadezinha, não é com um jeitinho. Deus governa com equidade. Não é por merecimento, é por arrependimento. Amém, igreja? Fica de pé comigo, vamos orar mais um pouco. Tenho certeza que Deus, ele é fiel para terminar a obra que ele iniciou. Se você está aqui nessa manhã, não pense que você veio aqui porque você acordou querendo vir. Porque fala que ninguém pode se achegar a ele se o Pai não o atrair. Você veio aqui atraído por ele. Você veio aqui porque você precisava ouvir essas palavras, porque você foi chamado, não apenas para ser salvo, mas para andar em salvação. Você vai sair daqui nessa manhã e de fato você vai brilhar. Não porque existe brilho próprio, mas porque o Espírito de Deus vai brilhar através de você. Deus vai fazer resplandecer em sua face, a face do Espírito Santo de Deus. Aflições vão vir no seu emprego, acusações, não tem problema. Se sofre como quem sofre, fazendo o que é certo, grande é o seu galardão. Ele fala: alegrem-se por isso. Que a igreja hoje possa receber essa palavra, não como algo
para mostrar o quão é difícil ser salvo por obras. Não para pensar o quão é difícil alcançar esse lugar, mas para pensar o quão é impossível por você mesmo alcançar. O quão é impossível por você mesmo ser salvo. Porque assim as coisas vão se tornando mais fáceis. Porque assim eu entendo que foi Ele que vendeu tudo. Aliás, Ele não vendeu, Ele deu tudo, Ele se deu. Ele falou, a minha vida ninguém tira, ninguém compra, mas eu a dou em favor de vocês. Ele se entregou por nós, para que nós possamos sair do confinamento de pessoas, para que nós possamos brilhar nos lugares onde nós estamos, para que nós possamos ser, falar e andar assim como Ele foi, assim como Ele andou e assim como Ele falou. Pessoas convictas de fé. Pessoas que vão exercer autoridades nos cargos que foram colocados nos seus trabalhos. Pessoas que vão exercer a autoridade de Cristo como pai, como filho, como mulher, como avós, como tio, como irmão, seja como for. Pessoas que vão estar posicionadas na palavra de Deus, não temendo mal algum, não temendo a homem algum, porque ainda que o homem possa fazer você morrer, matar a carne, a Bíblia fala que devemos temer antes a Deus, porque esse pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Mas Ele está dizendo, vocês não precisam passar por isso. Nós já passamos, quando nós recebemos o testemunho de Jesus, passamos da morte para a vida, e já estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. O que existe agora é uma oportunidade de transparecer ao mundo que está gemendo pela manifestação dos filhos, e os filhos são vocês. Em nome de Jesus, aceita isso para a sua vida. Saia daqui diferente, saia feliz, e que você saia daqui curado também, que você saia daqui renovado, que você saia convicto, cheio de direção. Se você entrou aqui com dúvidas de que caminhos iria tomar, essas dúvidas não haverão mais, porque você agora anda pelo um reino de equidade, um reino de direcionamento pelo Espírito Santo de Deus. Não existe nada que possa afligir você, porque maior é Ele que vive em você do que aquilo que vive no mundo. Não perca essa mensagem, guarde no seu coração. E quando você estiver desanimado, vá para o alto. Eleve os seus pensamentos para o alto, porque é de lá que vai vir o seu socorro. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Vamos aplaudir o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia.